O programa de hoje a rapaziada vai adorar. Tá igual pastel de feira, bem recheado com lembranças, emoções e, claro, uma boa pitada de samba. Adriana Ribeiro, no Diversão e Arte. Adriana Ribeiro, Que prazer, prazer estar aqui. recebê-la. Muito obrigada. Muito obrigado por estar aqui conosco, por bater esse papo aqui Obrigada. com a gente. Antes de eu começar, uma dúvida. Você prefere Adriana Ribeiro, Adriana, Adri? Como é que os fãs te chamam? Como é que a imprensa te chama? Como é que você prefere? Como você quiser, até Adriana e a rapaziada vai, não tem problema. É Virou mesmo? sobrenome mesmo, então tá bom. Dri, Adriana, como você quiser. Eu vou começar com a Adriana Ribeiro. Você ia falar Adriana e a rapaziada. E aí, conforme for, eu vejo se eu vou mudando para só Dri, para Adriana, enfim. Obrigada, meu amor. Você aqui, a sua casa, a casa é sua, é nossa, tamo junto. É isso aí. Bom, eu quero começar então falando sobre o início da sua carreira. Você foi descoberta pelo Clodovil, depois foi apadrinhada pelo Martinho da Vila. Então, como diria o Clodovil, olha pra lente da verdade Ai, que tudo! e fala pra gente que lembranças você tem daquela época, quando você pensa no seu início de carreira. Vou chorar, gente. Vou chorar porque o Clô, ele foi a primeira pessoa. Eu era uma cantora da noite. Eu cantava em 5 lugares toda noite, muito sofrida. Eu morava na Coab do Candário, embora seja do Jaçanã naquele momento. Eu morava na Coab do Candário, estava ainda estudando, fazendo colegial. E eu não tinha dinheiro, o meu dinheiro era só para pagar a condução de um lugar para o outro. Eu cantava bossa nova, jazz, em vários lugares. Na verdade, cada lugar que eu cantava tinha os seus diferenciais e tal. E ele me conheceu cantando na Baiuca Jardins, com o trio do Mário Edson. Ele estava no ápice da carreira dele. E ele sempre foi uma pessoa conhecida como uma nota de corte muito alta, uma pessoa extremamente exigente. E ele se encantou comigo. O diretor dele na época, o Hélio Sillerman, veio e me deu. Eu acho legal, porque eu conheço o Hélio até hoje, né? Então a gente tem a prova que isso não foi uma história da Cinderela. Eu me sinto uma Cinderela, porque essa é a vida do artista. Onde ele canta, ele sonha que vai entrar alguém e vai dar uma oportunidade. E foi o que aconteceu comigo. De me dar um cartão e falar, vai, o Clô gostou de você, quer que você vá no programa. Ele estava na Manchete na época. E foi a primeira vez que eu fui apresentada como uma estrela. E ele falou, olha, meu amor, ela tem medo disso, medo daquilo, entendeu? Ela tem, ai, um bicho do mato, mas vai cantar. E foi assim, foi minha primeira oportunidade. Mas eu já tinha sido caloura do Silvio Santos, para você ter noção, com 15 anos. E aquela orquestra do Silvio, os vovozinhos, tudo de cabelo branco, tocavam com meu avô, porque meu avô ele foi chefe de naipe de metais de orquestra, e meu pai músico. Então, Você cresceu no ambiente musical. eu cresci, não conheci meu avô, mas conheci a história dele, o legado, o respeito que ele deixou. E o meu pai, um pianista, tecladista de baile. Então, eu cantava nessa noite que você tinha que cantar de tudo. Fazia buffet, bar mitzvah, tudo. E foi muito difícil eu ter que escolher, o que eu vou cantar, que cantora eu sou. Eu era uma cantora eclética. Mas você tinha algumas referências. As referências, Santa Elis Regina, né? Dona Clara Nunes, Ella Fitzgerald, Sarah Vaughan. Eu transitava na busca pela excelência, até Maria Callas, porque eu estudei um pouquinho de erudito. Eu queria cantar bem. E queria que o meu pai falasse, você está cantando bem. Isso aí não deu tempo. Porque ele era virginiano. Então não deu muito tempo de eu... eu acho que ele queria que eu sempre melhorasse, ele não me deixava relaxar, entendeu? Então, tem que melhorar aqui, tem que melhorar ali. E foi assim o meu caminho. Martinho, eu conheci quando eu fui fazer meu teste no Rio de Janeiro, para a Sony, nos estúdios, lá em Copacabana, na Companhia dos Técnicos. E foi o meu teste para a Sony, onde eu fui escolhida entre 40 vozes que eles já tinham testado. E ele ia lançar um selo pela Sony e eu fui a primeira artista lançada por ele. Mas como é que ele te recebeu? Como é que foi esse encontro com o Martinho? Foi mágico. Primeiro porque
eu estava encantada com o lugar que eu estava entrando, né? Foi o Bêbado Equilibrista, em ritmo de samba enredo, meu teste e tal. Nós temos essa foto da nossa gravação. O Martim se sentiu encantado, porque, na verdade, o meu passaporte da alegria dentro da Sony foi porque eu era muito parecida com a Clara Nunes, aos 20 anos de idade. Eu tinha um cabelo vermelho enrolado. Hoje eu falo isso, as pessoas olham pra mim, é doida ela? Não, não, não é. Eu sei que é que eu mudei a minha imagem algumas vezes. E foi através disso. E o Martinho teve uma história muito forte com a Clara. A história musical dela é muito bonita. Tanto que o meu primeiro disco é dedicado a ela, por essa abertura toda que eu tive através dela. Você falou de Clara Nunes e você faz um show atualmente que você homenageia, além de Clara Nunes, Beth Carvalho, Alcione, Leci Brandão, as rainhas do samba aqui, né? Se chama As Sete Rainhas. As 7 rainhas. Junto às Sete Rainhas do Samba. Clementina, Dona Ivone Lara, Jovelina, sim, Pérola é um Negra. show maravilhoso, é um repertório incrível, é até muito difícil cantá-las, né? Porque todas as vezes a gente fica muito emocionada, junto com a plateia, é uma viagem no tempo, na história dessas nossas mentoras da música popular brasileira, né? Começou com a Beth, né? Que eu fiz o tributo Beth Carvalho, que foi assim incrível, e esse que eu montei junto com o maestro Alailton, e eu sou madrinha de uns céus, né, dos céus lá de Osasco, e a gente criou esse show junto com as crianças, e foi muito bonito. Pois é, com tantas referências fortes, grandes, femininas. Quando você lançou o projeto Adriana e a Rapaziada, os protagonistas ali eram homens, né, que estavam ali com você. Como é que você conseguiu furar essa bolha? Como é que você foi colocada naquele lugar ali de estar num universo que era dominado por homens, mesmo você tendo todas essas referências femininas aí? E como é que foi pra você ali? Porque você não estava, por exemplo, com outras mulheres cantando, estava com homens ali. E o pagode, o samba, sempre foi um meio que os homens sempre fizeram muito sucesso, né? Então eu queria saber isso, assim, como é que foi pra você aquele período onde você era uma mulher no samba e como é que foi conviver naquele meio tão masculino? Verdade. Na verdade, a cena do samba, do pagode, naquele momento, o sucesso ele estava na mão dos grupos de samba, né? E chegou um presidente que veio de Miami, no Brasil. Eu estava num momento também delicado dentro da Sony. Eu não sabia se eu ia fazer o meu terceiro disco. Eu tinha medo, de ser mais um disco na prateleira. A cena estava bem complicada. Não porque, por A gente tá causa falando dos dos anos homens. 90 ali, né? Nós estamos falando de 1998. Final dos anos 90. Eu tinha mais um disco para fazer pela Sony e eu estava bastante preocupada. Não pelos homens, porque foram homens que me trouxeram grandes oportunidades, entende? Eu nunca vou sentar nesse lugar de falar, ai, o mundo. Sofreu machismo. Ah, para, gente, vamos trabalhar, vamos cantar, vamos fazer o nosso e tudo bem, uma questão comercial. E aí eu estava assim, muito preocupada, falei, não sei se eu vou continuar cantando o samba, porque a cena no rádio. Também o pagode não estava tão pagode, era mais pop. Então eu estava em dúvida, e aí eu já estava pensando em produzir alguma coisa diferente. Conversei com o Sampa, do Sampa Crio, que é meu amigo, meu irmão. Me apresentou o Bruno Cardoso. Eu fiz uma guia de uma música da Gloria Estefan, numa versão bem black. Fiz umas fotos diferentes. Foi ali que eu já estava mudando a minha imagem. Eu falei, cara, se eu não balançar esse acampamento aqui, eu vou morrer na praia. Você estava muito atento ao mercado, Eu então, estava né? atenta ao mercado, ao rádio, a tudo que estava acontecendo. E aí, conheci esse presidente que tinha acabado de chegar de Miami, e ele falou, cara, eu quero lançar um grupo com uma mulher na frente, porque não tem. Chamou o Arnaldo Sacomani, que era o meu sonho de consumo de produtor, e foi assim que a coisa aconteceu. Eu deixei uma major para entrar numa gravadora nacional, que foi a Abril Music, e aí nós criamos o Adriana e a Rapaziada. Foi assim que surgiu, que misturava black com samba, pagode. Conheci os meninos num concurso de novos talentos, talentosíssimos, eles eram os garotos do Brasil, e eu tinha sido jurada deles nesse concurso, e tinha feito fotos com a minha banda e fiz fotos com eles. E foi assim que nasceu. As fotos são tão legais que são a capa do primeiro disco, o disco que tem Só Faltava Você. Foi assim que nasceu Adriana e a Rapaziada. O nome Adriana e a Rapaziada foi o presidente que deu. Eu estava fazendo numerologia, eu estava fazendo pesquisa. Ele falou, para, gente. Tem que ser uma coisa do povo, uma coisa simples. Adriana e a Rapaziada. Eu falei, tá aí. Você gostou de primeira?
Eu não vou brigar com quem é dono da chave do cofre, eu não vou brigar. Ah, é isso mesmo, o senhor tem razão. Sim, eu achei legal, eu achei popular, eu achei divertido, achei descolado. E os meninos tinham aquela energia, rappers, né? E foi isso que aconteceu. Mas nós passamos muitas dificuldades. Foi muito difícil fazer aquilo acontecer, porque a gente enfrentou muito preconceito. Branco com preto, preto com branco, não é black, não é samba, que. Ai, ninguém queria vestir a gente, sabe? Foi ali quando você explode pro país todo, né? Porque a gente tinha uma gravadora que acreditava. Ele falava assim, o não a gente já tem, nós estamos em busca do sim. E a gente sabe muito bem quem foram as pessoas que abriram as portas e as pessoas que nunca abriram as portas. Uma coisa eu te digo, eu fico emocionada para falar isso, estava vindo para cá, pensei nisso. O público nos recebeu de braços abertos. A grande diferença, a grande dificuldade do artista na década de 90, anos 2000, para os artistas de hoje em dia, é que não existem mais aquelas pessoas que falam, aqui você não entra. Porque a internet, ela trouxe a oportunidade de você chegar no seu público. Democratizou. Democratizou. Porque tinha aquele povo que não vou tocar, porque isso... A música Saudade Vem, que não é nem Adriana, rapaziada, tinha algumas rádios que chegavam, o cara falava assim, eu não gosto dessa flauta, eu não gosto desse baixo. Ah, pelo amor de Deus. Nesse nível. Ah, era uma violência. E o pior de tudo, como a gente não tinha feedback, eu não sabia eu não sabia se as pessoas gostavam de mim. Eu só sabia quando eu subia no palco e via as pessoas cantando. A reação do público. Tal, mas aí depois é aquela solidão, né? Porque você ia pro quarto do hotel, tinha que ficar quieta, tinha que dormir, tinha que ficar, né? Eu passei por muitas regras de comportamento, de postura, de imagem. E aí eu vivi para não perder. Tipo, eu sempre brinco e falo assim, não posso perder esse emprego, né? Então, aí eu fazia tudo direitinho. E então eu não tinha noção. Aí eu tive uma época que eu parei, que eu achei que eu não ia mais cantar, e foram os meus fãs que me resgataram. Isso é uma história que, às vezes, quem vê a gente no glamour, no paetê, no salto alto, nunca vai saber. Não imagina, Não né? vai imaginar, não vai saber essa solidão que o artista vive, né? Mas hoje a internet, ela estreitou esse laço. Mas essa dúvida, esse pensamento que você teve de se continuava ou não, foi durante a Adriana e Rapaziada ou foi antes? Não, foi depois. Ah, foi depois. Foi depois, quando o grupo acabou, quando eu não pude mais usar o nome. Eu tive pessoas à minha volta. Porque uma coisa é o sucesso, isso é muito interessante. A obra, ela fica. O sucesso, ele passa. Mas para você entender que a sua obra atingiu, você precisa ter esse feedback. Esse retorno. Esse retorno, né? Então, naquela intersecção de anos, de época, quando as gravadoras caíram e falaram, acabou. Você, artista, muitos artistas, quando perderam seus contratos, eles acreditaram que eles acabaram junto com os contratos e com as gravadoras. E esqueceram que eles tinham uma obra. E que essa obra, se ela teve um significado, um público, porque a gente achava que você era sucesso porque você vendeu 100 mil cópias, ou você era... Tava nos programas de televisão. né? Você era chamado. Quando isso tudo acaba, você vai... Isso aconteceu comigo e com vários amigos nossos. Você chegava nas festas, os caras não te cumprimentavam. Peraí, você me fez, você era meu amigo, você... O cara fingia que não te conheceu. Momento difícil. Tô falando mentira? Tem gente aqui que sabe que eu tô falando aqui. Eu tô falando mentira? Eu não tô falando mentira. E isso é uma coisa que ninguém pode calar. Nos calaram durante muito tempo. Então, hoje, o Pagode 90, essa reativação, esse contratante que leva esse show, esses ingressos vendidos, esses nossos fãs, a gente tem que abraçar vocês e dizer que ama milhões de vezes mais do que vocês nos amam, porque vocês nos resgataram e fizeram com que a gente entendesse que a música ela é muito maior do que as portas fechadas que qualquer artista já fez. É isso.
Muito bonito ver a sua emoção. Mas é um fato, e essa oportunidade da gente estar conversando e mostrando é muito importante, porque o que eu estou falando, muitas pessoas passaram, mas tem artistas que não tiveram tempo, a oportunidade de falar. Então muita gente, ficou com depressão, entrou nas drogas, bebeu e aceitou esse não, trouxe o não para dentro da sua vida. Eu tive esse momento. Não das drogas nem da bebida. Oh, graças a Deus. Tomada. Mas eu tive esse momento mesmo. Pintei meu cabelo de preto. Eu quis acabar com tudo, né? Eu acreditei. Mas isso era o externo, né? E aí, isso é uma história que nem sei se está na pauta, mas a gente criou. Eu ia no domingo na feira. Eu morava na Rua Augusta. Vamos Você falar tem sobre isso? isso, vamos falar sobre Então isso. tá bom. Isso é a importância dos fãs na minha vida. Adriana, você estava falando sobre a força, a importância dos seus fãs Sim. na sua vida, na sua carreira. E É. você tem algo que é muito peculiar, eu diria, que é essa coisa de você ter um pastel ali que você come com seus fãs, Sim. um sabor de pastel que é dedicado em homenagem a você. Como é que Sim. surgiu isso? Surgiu nessa época que eu achava que tudo tinha acabado. Mas assim, na verdade, eu morei muitos anos, morei 14 anos na Augusta, lá embaixo, perto da Roosevelt, né? E aí, todo domingo. Ai, gente, vocês não são do tempo do Orkut, né? Todo Opa, mundo jovem. eu sou. No tempo do Orkut eu postava, gente, domingo é dia do quê? Aí, do quê? De ir na feira comer pastel. Que eu sou lá do Jaçanã, né? Minha avó me levava, eu adoro ir na feira, adoro uma feira. E aí eu sempre ia no domingo comer pastel. A Adriana, a rapaziada, a gente chegava, o ônibus parava, descia toda a equipe pra feira, entendeu? E aí os fãs não acreditavam que eu ia na feira. Mas que feira que você tá? E essa feira era da Roosevelt. E começaram a aparecer fãs de todos os lugares. Mas que barraca que você tá? E foi isso que aconteceu. E se tornou um encontro. Depois passou para o Facebook, né? E se tornou o Bate-Pastel dos Meus Amor. E começou a vir fã de todos os lugares. E isso foi me resgatando, deu a entender que eu tinha fãs, pessoas que gostavam de mim, que gostavam das minhas músicas. E esse encontro, cresceu, cresceu, cresceu e ficou. O Bate-Pastel dos Meus Amor, na mesma bate-barraca, e a barraca me homenageou e fizeram um pastel que é o Adriana Ribeiro, e todo mundo pode desfrutar, comer um Adriana O que que Ribeiro. é o sabor? Ele é crocante por fora e gordinho por dentro. Ele é um tudão, Qual né? que é o recheio dele? Ele tem carne moída, azeitona, mussarela, orégano, uma delícia. Ele é o, como é que fala? Um especial, né? É um especial. E é o primeiro que vai embora. E você come esse pastel tudão aí todo domingo? Como é que é isso? Não, todo domingo não tá dando, né? Porque a gente tá na dieta. Mas a gente faz esse encontro e antes era mensal, agora está um pouquinho mais espaçado. Quando eu tenho uma agenda legal, fizemos recentemente, o Estadão já cobriu, a Record já cobriu. É uma coisa bastante curiosa e bem legal, uma comemoração. Aí a gente desce a feira inteira, vai a pé até a República. É um fervo, é um encontro com os fãs. Pegando esse gancho que você falou que não come todo domingo por conta da questão da dieta e tudo mais, a gente vê algumas fotos suas, umas fotos ousadas, sensuais, como você preferir chamar. Como é que você faz ali para comer pastel todo domingo, ou quase todo domingo, e aí ter essa preocupação aí com a vaidade e estar sempre bem, já que você é uma cantora? Como é que você lida com essa equação? Eu tenho uma tendência a engordar absurda e, agora o meu corpo não responde mais. Antes eu comia, enfiava o pé na jaca e eu conseguia emagrecer rápido. Não consigo mais. Agora eu estou num tratamento bem, forte na dieta da proteína. Tanto que nós fizemos o pastel, eu não comi. Vi todo mundo comendo pastel e não comi. Nossa, foi forte, hein? Nossa, que tristeza, porque eu sou do arroz, feijão, farofa, pastel, né? Porque a cantora precisa, né, não dá, não dá. Eu estava bem acima do peso, já emagreci 9 quilos, graças a Deus, e ainda falta, então Mas é uma preocupação que você tem, assim. agora, depois dos 51 anos, eu tive que tomar tenência, porque não, para emagrecer isso tá sendo muito difícil, então eu tô tendo que parar mesmo com algumas coisas que eu amo, mas fazer o quê? E como é que você lida com o fato de estar exposta, você é uma cantora que está sempre na internet também, a gente fica muito sujeito aos comentários, aos haters. Como é que você lida com isso, tendo essa preocupação com a vaidade, com a autoestima?
Olha, os haters, eu não tenho tantos haters, né? Os meus fãs também saem Defendendo ali. defendendo. Os haters, eles vieram quando eu fui participar de um reality. E eles são haters de reality, mas não haters da Adriana Pessoa, porque eles nem sabem quem eu sou, na verdade, e nem querem saber. Não é uma coisa, ai, sei quem é a pessoa. Não, eu acho que não. Eu acho que. E outra, eu acho que nós estamos vivendo uma fase onde as pessoas estão gostando da gente do jeito que a gente é, né? Estou fazendo parte aí da cota da aceitação, de pessoas normais fazendo. Então, mas quando eu me tornei Adriana da rapaziada, eu me tornei um ideal. Eu saí de uma Adriana cantora de samba, era a imagem completamente diferente. E existia, porque não é o hater, era a aceitação de um mercado, de uma gravadora, de botar um marketing. Então, só de chegar o diretor de marketing olhar para você e falar: "Você tá gorda", você entendeu? O meu primeiro hater mesmo de imagem foi uma banda de baile, que a dona da banda ficava embaixo, assim, e falava: "Você tá gorda, você tá feia", eu cantando. Durante a apresentação? Eu fui mandada embora dessa banda de baile, porque eu não era nem loira, nem gostosa, nem soprano, porque, o bullying nesse caso era até de voz. E foi justamente a minha voz que me trouxe a oportunidade. Por isso que a gente estava conversando sobre os concursos, as pessoas que entram nessas situações, falou: "Gente, quando você receber um não, uma crítica, você tem que buscar o crescimento na crítica, mas não que essa crítica te trave na busca do seu sonho", porque eu recebi muitos nãos. E nessa sua trajetória, teve algum ponto em que você precisou trabalhar, assim, que te limitou para você continuar crescendo, assim? Quando você analisa ali na sua carreira, assim? Nossa, várias vezes, né, a gente tem que trabalhar. Hoje em dia existem muitas, situações como livros de autoajuda, você tem a internet que você pode ouvir algum podcast, algum jornalista, algum terapeuta. Então, nós hoje, com toda essa cobrança sobre imagem, comportamento, até mesmo sobre essa questão de haters, a gente tem que se terapeutizar, você tem que buscar crescimento. O crescimento ele não está só em você fazer um MBA, uma faculdade, não está nisso. Eu acho que a grande sabedoria ela é no emocional. A partir do momento que a gente consegue, lidar consigo próprio e com o que está fora e o que vem de fora, e entender aqui não, ou ok, essa dica é legal, vou pegar isso como uma dica, você consegue transitar, porque é um eterno uma tourada a vida, né? E são os nãos que te constroem. Também você acha, ah, eu sou o cara, eu canto pra caramba, eu sou bonita. Não é isso. O caminho é você se aprimorar, é você melhorar. E não existe zona de conforto em nada, em nada. Né? Então, a vida ela não vai passar a mão na tua cabeça, ai que bonitinha, ai como ela é boazinha. Não, porta fechada, não, mas você tem que usar isso como trampolim de experiência, de entendimento e superação. É isso. Eu olho para trás e falo, caramba, que legal, que bom que eu não sou mimimi. Meu pai, ele me trouxe isso também. Ele fala, se você beber, você vai ficar assim. Se você se drogar, você vai ficar assim. Se você for vulgar, você vai ficar assim. Eu falei, caramba, mas é difícil acertar isso aí, hein? Por isso que eu te falo que a nota de cortes dele era bem Era alta, alto, era era alto. alta e eu queria. Então ele me ajudou bastante. Então, não ser mimimi já é uma boa evolução. Você falou sobre os realities, né? Você participou do Power Couple, depois do Game 100. O que que te levou a participar desses realities e o que você acha, o que você acha que você conseguiu conquistar um novo público participando desses programas? Bom, o Power, você sabe que era para ter sido da Casa dos Artistas, né. E a minha grande dificuldade com reality era: por que que tem que ter câmera no banheiro? Por que que tem que mostrar a gente tomando banho? Essa invasão de privacidade é uma coisa que mexia demais comigo, então eu passei a vida inteira fugindo. E o Power Mas foi muito convidada, várias vezes. foi. Podia estar bem melhor, né, podia estar, né. Assim como pose a nua também poderia, ou ter feito a banheira do Gugu, eu nunca fiz essas coisas, porque, eu queria cantar bem, eu queria uma outra
outro momento artístico, né. E hoje em dia, o artista, ele precisa entrar no reality. É engraçado isso, né, ele precisa dividir um pouco dessa imagem dele. E eu tinha muita dificuldade também para entender, como que eu vou descer do salto? Como que eu vou aparecer descabelada na frente do meu público de pijama? Pô! E o Power, ele é para quem não conhece, é um reality de casais. E o meu naquela época, o Albert, que é o meu marido, ele era ainda um namorado, um empresário, um cara fino. Eu falei: "Imagina que esse cara vai nisso, imagina". Fiquei com medo de falar para ele, e eu só falei por uma questão de: "Ó, fui convidada e tal". Ele: "Que legal!". Não, não pode ser. Ele achou legal, ele acha legal, ele conhecia o programa. Eu não conhecia o programa. E aí a gente A aceitou. empolgação dele fez A você empolgação dele fez eu entender como que era o modus operandi e tal, que não tinha câmera no banheiro, que de noite desligavam as câmeras, e que ia ter uma certa privacidade. Eu senti uma segurança nele, que ele é meio doidinho também, mas tudo bem. E aí a gente foi para isso, e foi uma experiência incrível, mas eu achei que nós ficaríamos uma semana. Nós fomos finalistas do Power Cup, né. E existem 2 tipos de pessoas, quem já foi confinado e quem nunca foi confinado. E aí é que você vai sentir, não é fácil. É muito difícil, mas eu saí de lá uma pessoa muito mais forte, eh, aprendi muito, tenho gratidão, e essa e exposição trouxe esse público, mais jovem, ou melhor, me levou até esse público, não que esse público me consuma, mas algumas pessoas já sabem quem é a Adriana e tal, e talvez nunca teriam acesso, porque o streaming ele faz isso, ele limita muito, né, quem é novo, ele só consome aquilo que ele quer consumir, que ele conhece e gosta. E o Game do 100 já é um game que é game, ele não é um reality de relacionamento, não coloca conflitos à tona. A edição são mais de 100, são 100 pessoas que eles têm que editar, então é muito difícil eu aparecer no Game do 100. Ainda está no ar, né, e em breve vocês vão ver bastante a minha presença no Game do 100, porque eu vou começar a ir para a zona de risco, porque as provas são muito difíceis. Mas, assim, é muito difícil. A televisão, quando vai ao ar, vocês não têm noção de quão é difícil. E vocês vão ver um pouco mais de Adriana agora, porque eu vou estar na zona de perigo. E como é que tá agora a sua carreira? A gente sabe que você canta uma vez por mês no Mar Brahma, aqui em São Paulo. Me fala um pouco como é que tá a sua carreira musical. Bom, a gente segue fazendo show Pagode 90. Esse show que eu apresento no Bar Brahma, ele é um misto da minha carreira de Pagode 90, de samba tradicional, coloco partido alto, que o Bar Brahma é um cartão postal, né, da Da cidade de cidade de São São Paulo. Paulo, e para mim é uma grande vitrine, uma oportunidade ímpar de estar cantando e o público saber onde pode me encontrar. E esse show ele é itinerante, faço esse show, faço o tributo Bete Carvalho, que é mais cultural, e o tributo das Sete Rainhas. E como é que é a reação do público? É emocionante, é maravilhoso. Primeiro porque é muito legal quando naquela época, o artista ele era muito intangível, né, eu não conseguia chegar perto da gente e tal, e lá não, a gente tá assim ó, bota todo mundo no palco, bota o pessoal pra sambar, desce até o chão, rala o chão, é maravilhoso. Eu curto muito fazer esse show. Recentemente, Adriana, a gente viu a reunião de alguns grupos dos anos 90, alguns grupos de pagode dos anos 90, que depois de anos separados voltaram, né, com a formação original. O Soweto, o Só Pra Contrariar. Passou pela sua cabeça ou já teve alguma proposta para voltar com a Adriana e a rapaziada? Nós tivemos essa iniciativa em 2015, né, reunir os meninos, nós gravamos uma música chamada Ex, que ela é do Gabi, filho do Rodriguinho, um compositor incrível. Fizemos um clipe, Arnaldo Sacomani botou uma cereja ali, tá, 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 tá. Mas para isso acontecer precisa de muito investimento, precisa de uma iniciativa forte, né, porque hoje as gravadoras que foram os nossos gestores daquela época, hoje eles só pegam artistas novos e tal. E esses artistas que você falou, eles têm uma gestão diferenciada empresarial. Eu não tenho isso ainda. Pode ser que a gente faça ou não,
Mas assim, eu acho que é muito, teen, Adriana e a Rapaziada, é uma proposta jovem, né, e a gente já tá meio tiozinho, né, eu não sei, por quem sabe, hein. Mas você acha que, por exemplo, isso não faria também, sei lá, os jovens, enfim, resgatar o público dos anos 90 que te acompanhou e conquistar também novos públicos? Porque Pode ser uma experience, né, uma experiência, pode ser Adriana e a Rapaziada experience, quem sabe, né, a gente não sabe. Eu acho que eu como cantora tô numa construção já da cantora de samba, e a cantora de samba, ela tem uma outra postura, que ela demanda uma outra carga, uma outra posição, é uma outra questão, mas estamos abertos a cantar, o negócio é cantar. e para finalizar, Adriana, olhando para frente, assim, o que que dá para esperar da Adriana para o futuro? Eu espero ter voz, saúde, né, continuar tendo bons amigos, me dando boas oportunidades. Eu gostaria muito de fazer o meu audiovisual, né, de revisitar toda essa história, Gravar um DVD? gravar eles falam que isso é muito importante hoje em dia, essa união de imagem com o som, e a gente não tem isso ainda, né. Regravar as minhas músicas, que esse tempo bom ele não volta, mas é muito bom a gente acessá-lo de alguma maneira. Você é saudosista? Eu sou muito saudosista. Aliás, essa é a minha grande paixão pela cidade de São Paulo. Essa relação com as suas lembranças. Sim, de todas as ruas, o centro de São Paulo, e tudo que a gente viveu, de todas essas janelas de ônibus, né, que nós vivemos, né, toda essa trajetória de sonhos que nós vivemos, e cada música, cada época, ela marca um momento desses. Adriana, muito, muito obrigado pela Amada, entrevista. gratidão, eu que fico feliz Nós de aqui estar com ficamos muito você. felizes, inclusive a Dani, que é uma das nossas colegas aqui, Obrigada, que ela Dani. falou muito assim: "Pô, vocês têm que entrevistar a Adriana, tem que entrevistar a Adriana". Faz parte do fã-clube, a Magda, que faz parte da minha história, né, do início da Adriana Ribeiro, ela me conheceu de cabelo preto. Então é uma felicidade não só nossa aqui da Obrigada. equipe do programa, mas de todo mundo aqui que trabalha aqui, De viu. todos vocês, essa produção incrível, esse programa lindo, que vocês realmente vocês vão além da foto, além da, né, além do vídeo, além da música, vocês realmente se aprofundam na história do artista. Estão de parabéns, muito obrigada pela oportunidade, também de estar aqui nessa casa, que é tão importante para todos nós. Só vim aqui muito em dias de tristeza, sei que tem vários artistas que falam isso, e hoje foi um dia de alegria. Muito obrigada. Eu que agradeço. É isso então, pessoal, Diversão e Arte fica por aqui, até a próxima semana. Tchau, tchau.